Virando o jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. O Banrisul larga na frente e reduz a taxa Selic para você. Pague o 13º salário da sua empresa com nossa linha de capital de giro 13º salário, com Selic de 4% ou menos. Mas é por tempo limitado, até 30 de dezembro. Fale com seu gerente ou saiba mais em banrisul.com.br/Selic4. Sujeito à análise de crédito. Muito boa tarde, começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 28 de novembro de 2019. Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET e para o mundo no nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital. Ou então no nosso YouTube, youtube.com/RDCTV Digital. No Instagram, os bastidores da programação e no Twitter, além da instantaneidade das notícias, também as lives do programa. No nosso site, o rdctv.com.br, as informações e uma página ao vivo para você poder acompanhar toda a programação da RDC TV. Para mandar mensagens no nosso WhatsApp, 51999339894. Repetindo, para você que está fora de Porto Alegre, o 51 51999339894. Virando o jogo desta quinta-feira, tem a honra de receber o professor Leandro Brandão, Darcy Filho, Otávio Hoffman e Pedro Oliveira para falarmos sobre o que eu posso definir como uma quarta-feira ridícula da dupla Grenal. Ridícula a atuação do Inter contra o Goiás, mais ridícula ainda a atuação do Grêmio contra o Atlético Paranaense, extremamente frustrante para nós da imprensa a maneira como a dupla Grenal vai terminando o Campeonato Brasileiro. O Grêmio garantido na Libertadores porque ninguém quer ir para ela e o Internacional tentando chegar na vaga dos incompetentes, que é ir para a pré-Libertadores da temporada 2020. Olha, senhores, na terça-feira eu disse aqui no programa que eu esperava que o Inter não me decepcionasse, mas o Inter cumpriu a minha expectativa e me decepcionou, me deixou extremamente frustrado de ver o Colorado jogando contra o Goiás ontem no Beira-Rio. E à noite o Grêmio sofreu daquilo que fez com muitos adversários, né? Foi humilhado aí na Arena da Baixada no confronto contra a equipe do Atlético Paranaense. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, né? Algumas coisas não nos surpreendem no futebol, elas são... Pois é, Darcy. Elas são... Mas não deveriam, né? Mas não nos surpreendem, porque elas são definidas dessa forma. O Grêmio, eu acho que está chegando onde pode chegar, e o Internacional também está chegando onde pode chegar, que houve uma super, hipervalorização da nossa dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, em função do que fizeram na Copa do Brasil e na Libertadores, que foram muito bem. E agora também, isso aí é o que está nas possibilidades. Porque se você parar e fizer um raciocínio claro, o Grêmio precisa de 7 a 8 jogadores para o ano que vem, e o Internacional precisa de 10 a 12 jogadores. E quando muitas vezes eu disse, e alguns se irritavam profundamente, e eu respeito o torcedor apaixonado, porque o torcedor ele é apaixonado, ele tem que se indignar quando ele ouve alguma coisa que lhe desagrada, uma opinião que não é de acordo com a sua. Os 4 goleiros da dupla Grenal, os 4 ali, aquela linha, são iguais. São iguais. Um faz uma grande defesa hoje, o outro toma um frango amanhã. Quer dizer, ontem o Lomba tomou um gol do meio do campo. Nossa. Não pode tomar. Sabe? Então, aí você vê que são todos iguais. E não é a primeira vez que falha. Alguém me disse assim, não, é a primeira vez que falha. Não é a primeira vez que falha. Faz tempo que vem falhando. São jogadores que, se vocês observarem, nunca foram titulares em clubes nenhum por onde passaram. Eles eventualmente ocuparam a titularidade. O lateral direito do Grêmio, esse que está jogando. É o Moura. O Galhardo, perdão, desculpa. O Galhardo. Desculpa. O Cortez, eventualmente ocupou, foi lá no início da sua carreira. Esse menino que é volante, que não jogou ontem porque está emprestado do Flamengo aí, é outro que eventualmente é titular. Sabe, eu até esqueço o nome desses caras assim, pela frequência com que eles jogam. Aí você pega aí no Internacional. Nossa. Pega o Patrick. Poxa, quando o Patrick começou jogando, ele fez 5 jogos maravilhosos. No início dele, eu digo, qual é o prazo de validade? Eu quero saber o prazo de validade, porque tu tem que saber a história do cara.
São jogadores que passaram pela Ponte, pelo Flamengo, pelo Sport, pelo Bahia e nunca foram titulares. Eles eventualmente jogaram. Tem um jogador no Vasco da Gama que jogou aqui no Grêmio, acho que foi no Grêmio, foi? Felipe alguma coisa? Bastos. Felipe Bastos. Aquele que levou uma palmeada do jogador? É o Felipe Bastos. Aquele rapaz. Aquele rapaz, ele é uma figura maravilhosa. Cara que eu pude conviver uma vez com ele. Eu achei ele sensacional. Eu até abordei esse assunto com ele, da palmeada que ele levou no cara, que ele deu no cara, não me lembro. Ele ria muito e tal. Mas é um camarada alegre, assim, mas que não é titular em clube nenhum por onde passa. Então não pode ser titular aqui em Porto Alegre. É preciso fazer a diferença. É aí que o nosso torcedor, e nós temos na imprensa muitos torcedores, sabe? Eu estou um pouquinho irritado hoje, que eu vejo assim, não, porque não tem diploma, tem que ser jornalista. As mesmas pessoas que fazem isso são as que abriram as portas para quem não é jornalista pegar o rádio, televisão e o jornal e ir lá e falar bobagem. São as mesmas pessoas que hoje estão abrindo. Então, você pega os caras, eu fiz esse parênteses para dizer assim, os caras são maravilhosos, são pessoas maravilhosas, mas não têm condição de executar a profissão. E isso você não pode tratar por carinho, por afetivo, você tem que tratar pelo que é. Olha, toda vez que você ouve uma análise sobre algum jogador, sobre algum atleta, algum dirigente, e o cara começa a dizer, olha, eu sou amigo dele, gosto muito dele, acho um cara... Pode saber que a análise é mal feita. Porque ela parte do princípio da amizade, da desculpa, tu já está te desculpando com o cara. Entendeu? Eu farei essa do Felipe Bastos porque ele não está aqui. Mas eu disse isso para ele, pessoalmente eu abordei esse tema com ele lá na Rádio Grenal, não sei se tu te lembra. Sim. Sabe, então, e o nosso futebol está virado nisso. Está virado na desculpa. Tu vai fazer uma análise sobre alguém, tu tem que ter desculpa. Olha, não, velho, não. Aí o cara fala, eu não devo nada para ninguém. O cara dá entrevista, eu não devo. O problema, velho, dever não é só dinheiro. Dever é contribuir intelectualmente, é contribuir de todas as formas. Aí os caras já saem numa reta. Aí, é isso mesmo, né? Pô, velho, o que é isso? É por isso que nós estamos nessa situação de dificuldade no futebol gaúcho. Tu vai até um limite e quando você precisa exigir um pouquinho mais, não tem como fazer. Os caras ficam bravos com a notícia do Tardelli, que eu dei lá atrás em maio, até hoje. Se confirmou, o cara não quer jogar, rapaz. Aceita o Tardelli desse jeito aí, quem quer. Ridículo, né? O que ele fez. Quem quer. Ele ficou sem ficar, ele ficou sem jogar. Agora a mediocridade aceita que ele ficou aí para jogar futebol. E não contribui em nada a expulsão dele. Na frente do Renato, a expulsão. Parece de propósito, assim, né? Aquela coisa assim. Pareceu. Tá vindo alguém ali, não sei se eu vou aceitar sair, sabe? Até entendo ali, tem muita gente que mostrou nas redes sociais hoje, torcedores em especial mandando pra gente, que o Tardelli leva um pisão no primeiro tempo do Nicão, na coxa, e o árbitro não faz nada. Sim. Tudo bem, né? Eu entendo assim que futebol, as coisas podem acontecer, cabeça quente, uma tentativa de revide não é o correto, né? Mas não tinha por que fazer. Quando o teu time está perdendo, tu tem que ter a cabeça mais no lugar ainda. Claro. O Tardelli é um cara inexperiente. Não sabe como é que tem que agir. Exato. Você espera isso de um guri que entrou no time ontem, toma uma chegada e tenta revidar. Normal foi aquela vez que o Nonato, num gauchão, num Grenal, acabou fazendo a mesma coisa que o Tardelli fez, mas era o primeiro Grenal que ele estava jogando, o primeiro ano que ele joga com o time profissional. Só que o Tardelli é um jogador de seus 33, 34 anos, que já lidou com diversas situações no futebol, tanto vencendo quanto perdendo. E aí isso mostra como a cabeça do jogador não está ali, não está naquele momento. A cabeça do jogador tá fora, tá na transferência, tá na conversa que ele vai ter com o presidente depois. Então mostra, não sei se mostra um time inteiro abalado psicologicamente ou só o Tardelli, mas que de fato o Tardelli estava com a cabeça em outro lugar naquele momento, estava. É que o Tardelli, não sei, não parece que não encontrou, não é que ele não se encontrou no Grêmio, não é isso. Parece que ele veio assim porque, olha, tá, vocês vão pagar o que eu quero? Tá, então eu vou. Tô a fim de voltar pro Brasil, comer um arroz com feijão, porque ele não fez uma partida acima da média. Ele era para ser um jogador que fizesse o ano inteiro acima da média do que os demais jogadores. Pelo peso, pelo que já foi e pelo salário também.
Ele não fez um jogo acima da média. Ele não conseguiu produzir nada além do que os outros jogadores produziriam aqui. E nessa expulsão de ontem ele antecipa as férias dele, né? Porque ele não joga fim de semana. Se o Grêmio ganha, o Renato escala os guris da base nos próximos jogos, ele já nem joga. Mas eu não sei se o Renato não escala o Diego Tardelli de propósito. Com uma Teimoso. multa. Depois de abacalhar, assim, não sei. Que o Renato também parece... Para ele também não faz uma diferença. Porque eu não sei assim, não sei se acontece isso. O professor Brandão já esteve, né, nas entranhas assim do futebol em dado momento, mas o Darcy também tem bastante experiência contra isso. Cansaram, né, da temporada, assim, o Grêmio especialmente, o Inter até parece que tem alguma coisa ainda, que essa vaga na Libertadores não está garantida, o Grêmio está garantido, se é na pré ou na direta, isso aí eu acho que parece que pro Grêmio não importa muito, mas parece que o Grêmio cansou assim, não quer mais nada com nada, se jogar bem jogou, se ganhar ganhou. Mas é que a vida tá mole no Grêmio assim, na vida tá mole assim, o cara vai pro departamento médico do Grêmio, se ele fica um mês ou um ano não faz diferença nenhuma. O cara, se ele sai expulso, não faz diferença nenhuma. O Renato disse que vai multar o Tardelli agora, eu quero ver. Se o Renato disse que vai multar, eu acredito. Então, sabe... Aí, o que é uma multa pro Tardelli? Vai recuperar os 40 mil que ele pagou pro Luciano. Vai tirar mas eu vou dizer assim, aí o dirigente diz, não, eu não posso cobrar do Renato. Se não cobra do treinador, vai cobrar de quem? Do jogador? Jogador que é muito mais esperto, mais malandro, mais vivido que o técnico, tem muito mais... Está muito mais na vitrina. Como é que vai cobrar do atleta? Não vai. Pois é, mas é que é estranho assim, né, Darcy? Pelo menos para mim é estranho. O jeito que o Grêmio entrou em campo ontem parecia assim, se o Grêmio tomar uma roda aqui para o Atlético Paranaense, não faz nenhuma diferença. Mas é que o Grêmio está jogando pro gasto. Mas olha o Kahneman, olha o que o Kahneman fez em campo ontem. O Kahneman parecia com vontade. Por quê? Mas é que tem jogadores que não se afetam por essa má vontade que acaba sendo quase um inconsciente coletivo, assim, né? Vai passando de um para o outro. Agora, o Grêmio tem jogado para o gasto. Perdeu para os reservas do Flamengo, que era um time mais estruturado, que jogava um futebol um pouquinho melhor. Perdeu para esse Atlético Paranaense. Mas aí pega um time que também não está muito afim e o Grêmio acaba se sobressaindo. Foi assim com o Palmeiras, nenhum dos dois está muito afim. Mas aí, entre o PP, que quer ser titular pelo visto, não vai ser esse ano, talvez ano que vem venha a ser, então vai lá e resolve o jogo, faz o gol. E assim o Grêmio tem vivido, mas está jogando pro gasto só. Só que é suficiente porque o time é bom. Não, quer ver Desculpa, por favor. Não, o que eu vi também ontem, assim, além da vontade, que o Grêmio não estava com vontade, eu acho que pesou muito agora nesse final de temporada a preparação física. O Grêmio parece que estava cansado, morto, não tinha uma força para dividir uma jogada, né? E o Atlético Paranaense voando muito bem, tanto é que nos últimos 10 jogos, acho que não tomou gol, se não me engano. Uma coisa assim, 17 jogos sem perder. Ganharam aí 9 ou as 10 partidas com um preparo físico, os caras voando. Aquele gol ali que o Galhardo não estava na posição dele, o Alisson tentou fazer a cobertura no Marcos Azevedo, a jogada que os caras fizeram foi muito rápida. E me chamou a atenção também, tanto o Inter como o Grêmio, o nervosismo dos jogadores, né? O D'Alessandro com 6 minutos já tomou cartão, já muda o jogo. Já muda o jogo nessa parte aí, né, cara? E o Kahneman também foi lá no VAR para reclamar, tomou cartão. Aí tu dá uma chegada, já vai expulso. O Jeromel, na hora que... O Jeromel se perdeu um pouco. O Jeromel, nunca vi o Jeromel daquele jeito ontem, gritando ali com o juiz, tinha que ter tomado cartão também. Não tomou ali, né? Não. Então achei muito nervosismo. Ele não tomou por causa da braçadeira, o Jeromel ontem. Porque ele, no lance do pênalti, ele reclama... E aí depois tem uma chegada no Matheus Henrique, ele reclama, tem mais uns 2, 3 lances que ele chega... que eles queriam vermelho. Isso aí, e o Michel tomou amarelo até, e o Jeromel também chega de... a dupla de zaga do Grêmio tá bem nervosa ontem, né? Eu não consigo. E a minha visão foi essa também, o preparo físico do Grêmio, nesse final de temporada, além de não estar mais com vontade, não tem onde chegar, já tá na Libertadores, né? O preparo físico do Grêmio não existe há tempos. Há tempo. As coisas no Grêmio acontecem. No Internacional está ficando do mesmo jeito. Como é que o Dourado não se recupera de uma lesão? Há quanto tempo o Dourado está? Né? Desde o início do ano, né? Fez uma cirurgia de novo e só volta ano que vem. Falando em preparo físico, até o Gabriel, né? Zagueiro do Grêmio, ex-zagueiro do Grêmio agora que vai se aposentar e vai ir para a diretoria do Grêmio, né? Operou o joelho. Essa a confusão foi tão grande que o Grêmio vai ter que manter ele no par de funcionários. Fazem 7 anos. Manter para ele não dar entrevista. Esse é o preço, claro, esse é o preço. Esse é o preço. Mas eu não entendo,
Tem uma palavra que está sendo utilizada aí nos últimos tempos e que eu começo a concordar, e que é no Inter e no Grêmio. Tudo virou uma confraria. É a confraria dos amigos. No Grêmio é os jogadores do Renato, os chefes são do Renato, porque Duda Cref e Alberto Guerra são homens que o Renato pediu. O Duda Cref vai sair, né? Vai sair, mas o Renato vai botar outro vai que seja botar no gosto também. O único que batia de frente com ele, que era o Odorico Roman, saiu. Não, mas não sei se batia também. O Odorico Roman não batia de frente com ninguém. O problema do Odorico Roman foi com o presidente. Vocês entenderam? Sim, mas aí saiu. Sim. Bate de frente com qualquer um dos dois e sai. Mas é bom pro Renato daí, né? Porque daí fica quem ele quer. Porque o Duda é quem ele quis, o Guerra foi quem ele quis. Eu não estou dizendo que eles não têm competência para estar lá, não é isso. Talvez tenham. O presidente Duda foi presidente do Grêmio, fez boas gestões, fez uma boa gestão administrativa, mas né, o que está contribuindo nesse momento? No Inter é a mesma coisa. O técnico que vem por aí é um bom treinador, o Cudê é um bom treinador, mas ele já é amigo do D'Alessandro. O D'Alessandro já deu todas as dicas para ele. O treinador atual do Inter, que é Tampão, é amigo do diretor executivo, ele está aí porque ele é amigo do executivo. Foi o executivo que trouxe, porque precisava de alguém para tampar o furo até o final do ano, e é amigo do Caetano, sem nenhuma condição. Tudo não pode. Tem uma coisa que eu não consigo entender. O Odair era fraco? Podia ser fraco. Tranquilo, não tem problema nenhum. Só que tu não pode demitir um treinador que tem 80% de aproveitamento e contratar um que tem 30%. Não pode. É a mesma coisa que tu contratar que tu demitir um repórter que dá 10 notícias por mês e contratar um que dá uma. É a mesma coisa. Por tu não gostar dele por alguma relação. Isso não tem nenhum A saída do tipo Odair de não foi problema. culpa da diretoria. A saída do Odair foi culpa da torcida do Internacional. Mas que a diretoria comprou o barulho, né? Mas não tinha como não concordar. O Odair não tinha como não concordar. O Odair, se tu pensasse o nome dele, tu levava uma vaia no Beira-Rio. Sim. Se tu comentava pensasse, isso nos jogos tu que a imagina gente quando faz aparecia lá, o nome dele no telão. que sentia que a torcida estava louca para Não acontecer queria, uma coisa não para queria. vaiar o Odair. E todos que fizeram campanha contra o Odair, depois que tiraram, acharam que ele não tinha que ter saído. E aí com aquela velha explicação, tiraram fora da... É que os caras, eles deixam sempre uma janela para ter uma saída. O cara deixa sempre uma janela. Pô, não é assim que se faz futebol. Aliás, não é assim que se faz nada na vida. Tu não tem que ter uma decisão. Olha, eu penso assim, discuto assim. Se eu tiver um argumento melhor, se os fatos mostrarem que eu estou errado, eu mudo. Agora, tu não mudar e deixar sempre uma janelinha sem vergonha para tu poder dar uma fugidinha para o lado, para mostrar que tu sabe, isso é que nem dizer assim, o que tem de dirigente, não, porque eu botei faixa, quando botou o time na segunda divisão, não bota nenhuma dele na segunda divisão, só bota na primeira, sabe? No caso do Odair existiu muita falta de convicção, né? Porque... Mas quando teve convicção... O Odair nunca foi para ser o treinador do Internacional. Na época que ele foi contratado... Do início ao fim foi por falta de convicção. Na época que ele foi contratado, ele era a segunda, terceira opção, o Abel não quis vir para o Inter, ele estava no Fluminense na época, aí se efetivou o Odair porque não tinha outro treinador para botar, ninguém iria aceitar aquilo que o Odair estava aceitando, aí depois, quando o Inter já estava na Série A, o Odair ficou quase para ser demitido, empatou um Grenal, aí ficou no Inter, aí conseguiu engrenar boas vitórias, bons resultados, deu certo, mas parece que tanto a diretoria sempre quis uma justificativa para tirar o Odair e botar outro treinador, que o Odair nunca era o cara certo, não foi contratado por devido circunstâncias e não tinha ninguém para botar, aí foi indo, o Odair foi levando o Inter, conseguiu terceira colocação no Brasileirão, depois foi bem na Libertadores, foi bem na Copa do Brasil, e a primeira coisa que aconteceu de errado, vamos tirar o Odair. Porque ele nunca foi convicção. Então, não, se a torcida está contra, vamos jogar para a torcida. Se ele não é minha convicção, eu vou botar quem eu acredito. Eu discordo. A direção do Internacional, quando não teve alternativa e optou pelo Odair, manteve o Odair até a última hora. Mas contra a sua vontade. Não, ela tinha vontade. Se ela quisesse sair, ela tinha tirar o Odair, ela tinha argumentos de sobra muito tempo antes. Ela foi bancando, se era por falta de dinheiro, se era por convênio, não interessa. Bancou o Odair. E o Rodrigo Caetano até encostou nele e deu força. Manteve o Odair. Mas o problema é esse, né, Darcy? Eu vi o Odair
como uma alternativa encontrada, e tudo bem. Agora, o que eu acho absurdo é, por exemplo, dizer, não, eu não colocaria o Odair, eu traria o Lisca, mas que bobagem de Lisca, esteve aí, saiu, foi treinador de futebol. Está voltando para o Ceará até, por sinal. Hoje deve ser confirmado aí, técnico do Ceará. Adilson caiu. Treinador de futebol, aliás, o Ceará tinha que ter levado o Lisca quando contratou o Odair. Treinador de futebol, tu contrata por currículo. Olha o currículo do cara, olha, no atual momento, traz esse cara. Agora, o cara que no currículo dele faz tempo que ele vem caindo aos pedaços, não traz. E o que aconteceu no Inter também foi Ricardo, quando caiu o Odair, o Inter era um time esfacelado psicologicamente, como ainda é. E aí trouxe um treinador sem um perfil desse de mobilização de grupo e que disse que ia continuar o que vinha sendo feito. Ou seja, ali na primeira coletiva do Zé Ricardo ficou claro que as coisas não iam mudar, porque o time do Inter é um time desmobilizado, é um time sem cabeça, como o Brandão falou, o D'Alessandro tomou cartão de 6 minutos de jogo, é um time que está fora da casinha e não conseguiu trazer nenhum treinador que conseguisse reunir o time de novo, vamos aos trancos e barrancos, vamos, mas vamos todo mundo junto. Nem isso tem no Internacional e continua esfacelado do jeito que estava antes. Mas se ele diz... Até porque o Odair era vaiado. Patrick era vaiado. O Endo era vaiado. O Odair saiu, os dois estão jogando. Exatamente, a coisa continua funcionando. Mas é que não tem outro. As pessoas têm que ver que não tem outro. Por exemplo, por que o Sarrafiori não joga? Porque não joga nada. Passou um monte de treinador lá e ninguém bota para jogar. É impossível que esses caras não saibam nada. Pô, não adianta, o cara não tem ânimo. O cara tem alguma... É que nem aquele outro, o Grêmio teve um argentino aí, fez 2 gols no Grenal, uma vez no Guri, que todo mundo... Alan Ruiz. E depois que fez os 2 gols... Virou marqueteiro. O cara não tinha vontade de jogar futebol, não tinha vontade. É só tu olhar. Para dar certo e dar errado, é tudo uma questão de o Muricy Ramalho, na vida do Internacional, no principal momento, ele saiu na hora errada. Ele montou o time, deixou tudo pronto para o Abel, só que aquele ano que o Inter foi campeão brasileiro, ele saiu. Da Libertadores, ele saiu. 2006. Ele saiu, foi para o São Paulo, pro grande, que era o grande clube. Teoricamente, ele saía na hora certa e não foi. Ele saiu na hora errada e para o clube errado. Porque o clube que ele saiu, que ele montou, que ele preparou, foi campeão do Brasil e da Libertadores. 2006 da América. E depois aconteceu a mesma coisa no Fluminense, né? Ele montou um time e daí o Abel assumiu depois e foi campeão do Campeonato Brasileiro com o time do Muricy. Até o Abel já falou diversas vezes que ele é muito grato por ter pego os trabalhos do Muricy, que ele só ganhou depois que o Muricy fez os trabalhos. Deve ser difícil, deve ser ruim para a história dele. Em 2006 ele pega e leva a Libertadores e o Mundial, e depois em 2012 ele leva o Campeonato Brasileiro, né, no Fluminense, mas são referências do futebol, né? O Muricy, por exemplo, é uma referência. O Inter não tem nenhum tipo de referência, né? O Inter não tem referência na direção, o Inter não tem referência na casa-mata, o Inter não tem referência no campo, não tem referência em nada. Porque, por exemplo, assim, Rodrigo Caetano, eu acho um cara espetacular. Ele é um dos melhores diretores executivos do Brasil, com toda certeza, mas ele é um executor de ações. Ele não é um cara que tem que ficar dando explicações, que nem ontem ele foi dar explicação sobre a maneira como o Internacional jogou. Ele não é o homem do futebol. Onde estava Roberto Melo? Onde anda Roberto Melo? Roberto Melo, pode me ligar o meu celular? Tu tem o meu número? Me liga. Eu quero saber onde é que tu estás. Olha, faz tempo que eu mando mensagem para ele, não responde. Mas onde ele está? Quando o Internacional chegou na final da Copa do Brasil, na semifinal contra o Cruzeiro, ele deu entrevista. Quando o Inter fez uma baita campanha no Campeonato Brasileiro do ano passado, foi 3º colocado, ele deu entrevista. Ele sempre falou quando o Inter foi bem. E quando o Inter vai mal? Na final da Copa do Brasil, o presidente Marcelo Medeiros teve que falar. E eu acho que está certo, tem que falar mesmo. Mas Roberto Melo tem que falar. No Grenal, que o Internacional perde, Roberto Melo estava punido ainda, e que na entrevista, Rodrigo Caetano, ok, tudo bem, mas e depois da punição? Aí voltou e falou só nas vitórias. Adauri Silveira, que tem todo o meu respeito como pessoa. Essa era a hora dele sair, já que o outro não está falando, ele tinha que falar. Ele deu entrevista no último jogo que o Internacional correu o risco de perder para o Fortaleza, mas ele não tem nenhuma culpa sobre isso, tem que ficar dando explicação, Marcelo.
Mas o outro não vem, ele tem que Isso é falar. o que o Darcy falou. Mas isso não existe. Anteriormente, Eu não que na sei. hora do bem bom, todo mundo quer subir ali no auditório e falar. E na hora Sabe da que derrota, na hora da tristeza. Na hora da faixa eu boto qualquer um para O aparecer. pai desses caras todos é um diretor executivo que tem no futebol brasileiro aí. Esse cara é um monstro. Ninguém é melhor que ele. Ninguém é melhor que ele. Ele pegou um time na 4ª posição do Campeonato Brasileiro e se bobear ele pode ser rebaixado ainda. Não vai ser mais porque ele está muito em cima. Mas tem umas 2 rodadas a mais ele está rebaixado. E quando ele perdeu o último jogo, ele deu a grande decisão. Grande, né? Aí ele culpou um jogador que torceu para o Flamengo. Que é o Rui Costa. Em vez de dar explicação sobre a naba que está o time dele, que ele colocou, não, porque esse menino não tem que... Você é um menino com 21 anos que disse o que todos os atletas disseram, fez o que todos fizeram, e os dirigentes, e alguns demagogicamente, para ficar bem e poder arrumar emprego no Flamengo mais adiante, até não, eu torço pelo, como o caso do Rui Costa, não, eu torço pelo Flamengo e tal. E o outro só porque diz e vibrou, os caras puniram o guri. O guri de 21 anos. Eu sou o Grêmio, eu vou lá, põe debaixo do Evidente, braço. só porque fez negócio de... Mas sabe por quê? Porque aí tu dá uma punição para esse guri, tu chama atenção, tu mostra para o Brasil que tu é um homem austero, o que não é verdade, o filho do Fábio Koff disse o que ele é. E leva o foco todo da sua incompetência para o lado do menino, que é um bom jogador. É, que está na seleção Só, brasileira. eu não sei onde é que o Roberto Melo tá, mas ele tá online no WhatsApp. É importante. É, pelo menos isso. O Roberto Melo, eu acho o Roberto Melo um cara muito legal. Eu sempre tive boas conversas com ele sobre futebol, sobre outros assuntos, mas tem que assumir um pouco mais de responsabilidade, né? Ele é o culpado também por esses problemas. Ontem o Rodrigo Caetano falou que a culpa é de todos. Então ele também é culpado. Se não é um dos maiores culpados, porque ele está há 3 anos no Internacional e o Inter ganhou o quê? Ganhou de quem? O Internacional perdeu o Campeonato Gaúcho por Novo Hamburgo com essa direção. Nada contra o Novo Hamburgo, mas o Inter perdeu o Campeonato Gaúcho por um time do interior. O Internacional não consegue vencer Grenais. O Inter perdeu a final da Copa do Brasil em casa, dizendo que em casa virava o jogo. É inexplicável realmente algumas coisas que acontecem no Internacional. Referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas. Esse é o CIE. O CIE-RS, que tem 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Vamos ao recado que o CIE tem para você. Há 50 anos, o CIE-RS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIE-RS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Ligue agora você também para o CIE, né, no telefone 3363.000 ou então acessando o site do CIE, ciers.org.br é o site do CIE. Agora, ontem eu estava indo para casa, né, depois do jogo do Inter e ouvindo as jornadas esportivas do Grêmio e não conseguia entender, não estava conseguindo entender e acho que ainda não consigo entender como o Internacional jogou contra o Goiás. Porque eu até estava brincando com vocês ali fora do estúdio. Se colocar eu e o Rafael Moura lado a lado naqueles programas de emagrecimento, olha, talvez eu esteja fisicamente já um pouco melhor que ele. É inexplicável assim as coisas que acontecem. O Internacional não tinha ânimo contra um jogador que está fora de forma. E ainda fez um gol. Ele teve a capacidade técnica de dominar a bola dentro da área, escolher da perna direita para a perna esquerda e depois fazer o gol. Com 3 marcadores chegando. Isso é A inexplicável. tranquilidade centroavante. Né? Realmente eu fico, olha, abismado com a maneira como o Internacional
jogou ontem. Não sei se tem solução, porque... No segundo gol, que o Michael faz com o Wendel e qual era o outro jogador que chegou dando bote no segundo gol? O Heitor primeiro e depois o Wendel. Ele desmonta os dois, deixa os dois sentados e faz o gol de uma forma vexatória. Mais uma vez o Inter tomando esse tipo de gol. A questão é postura, é tudo, né? Aí o Guerreiro vai lá, faz mais um gol, anota lá, vai para as estatísticas, mas gols que não adiantam nada, né? E um escanteio que era do Inter, né? O contra-ataque, bola celular de trás. Isso aí. O jogador pegou a bola antes, na linha do meio de campo. E a criação do gol do Inter, o gol do escanteio, é no equívoco da arbitragem. Não foi escanteio. Os jogadores do Goiás reclamaram bastante. Bastante. Aí é importante explicar, teve muita gente depois, né, o pessoal que estava secando o Inter, acredito, né, dizendo que por que o VAR não agiu, que era uma nova jogada, né, o VAR não pode recuperar um lance de erro da arbitragem quanto a escanteio, e ali já tinha sido batida uma nova bola para a área, então já era uma nova jogada. Só, né? Se for na origem da jogada, né? Isso. Quando a jogada muda, escanteio o VAR não tem que se meter. Isso, exato. Em princípio é isso. Escanteio não é assunto do VAR. No Grêmio e Palmeiras aqui pelo Brasileirão, no gol do David Braz que empatou o jogo, depois que o David Braz fez o gol, os jogadores do Palmeiras também cercaram a arbitragem porque era um lateral para o Palmeiras, não para o Grêmio, não sei o quê, mas também não existe interferência do VAR. Eu tive a impressão que eu vi ontem na televisão, o José Mussolini estava em Curitiba, os fiscais, assim, esse observador de arbitragem também vai de uma cidade para outra. Bah, Darcy, eu não ouvi, não sei, mas eu não tenho conhecimento sobre isso. Não tenho, vou até procurar saber, mas não tenho assim conhecimento sobre essa situação. O fato é, né, eu vou procurar saber nos próximos dias aí, ir atrás desse detalhe. Agora, a torcida do Internacional, voltando ainda ao jogo do Inter, que eu acho que é o que ficou mais marcado, porque o Grêmio é aquela coisa, né? Não sabe se o Grêmio está com vontade de fazer alguma coisa aí até o final da temporada. Mas ficou claro algumas coisas, né? E aí uma excelente pergunta que foi feita pelo nosso colega, o Paulo Bizarro, para o Zé Ricardo, se ele tem toda a confiança e respaldo para fazer mudanças cirúrgicas no Internacional. Faltando 3 rodadas, tem coisas que estão insustentáveis, né? Wendel, Patrick, Bruno Silva, são caras que não podem mais jogar. E respaldo, de certa maneira, ele tem, mas ele não tem conhecimento daquilo que ele pode fazer. Ele não sabe, se ele tirar o Wendel, o que ele pode fazer com aqueles jogadores. Ele não entende as carências do Wendel tão bem e as virtudes do Cuesta e do Moledo para conseguir suprir a carência do Wendel. Então, não adianta ele ter respaldo se ele não tem conhecimento. Por exemplo, como é que me traz um cara assim? A entrada do Zarrafiore ontem foi totalmente para a torcida. Olha, eu não quero botar esse cara, vocês já perceberam, mas estão enchendo o saco para botar o Zarrafiore. Ele já tinha dito que não funcionava com o D'Alessandro e botou. Então você vai, ó, tá aí o Zarrafiore, vocês estão vendo que não tá dando certo. Hoje o ouvinte da Grenal fez uma lembrança justamente sobre isso, que o Zé Ricardo deu uma de Celso Roth. Abraço para o Celso Roth, né, tá às vezes na audiência aí, tá sempre, né, acompanhando a imprensa, que eu sei. O Celso Roth fez uma vez isso com o Chiquinho no Inter. Darcy vai lembrar. Ah, até o queridinho da torcida, então, Chiquinho, ó, vem cá. Resolve. Vai lá e resolve, meu filho. Claro que ali ele tinha um conhecimento diferente do que o Pedro está alegando do caso do Zé Ricardo. Ele tinha um conhecimento sobre o fato, ele sabia sobre isso que estava acontecendo, né, sobre vários fatores. Mas assim, inexplicável. O Sarrafiore não joga nunca. E aí, no jogo mais importante do ano, ele entra. E entra o Nonato também. E o Nonato, que é o titular que fica no banco, né? O próprio Nico Lopes. O Inter está perdendo para o Fortaleza, precisa de um ponta, entra o Parede. Ok, aí o Potker se machuca. O que a gente entende? O Parede é o substituto do Potker. Aí joga o Nico Lopes. Qual é outro tipo de responsabilidade? São coisas que não fazem sentido. Eu não duvido se no final de semana entra o Sarrafiore como titular. Tu acha que o Inter faz sentido em alguma coisa? Mas tinha que fazer, né? Concordo contigo. Eu vou nessa linha do Pedro e um pouco mais, porque que compromisso o Zé Ricardo tem de conhecer as peculiaridades do grupo do Internacional se ele é um técnico com prazo de validade? Se ele já disse que ele não está participando de nada sobre o ano que vem, nada. Ninguém chegou para ele e perguntou, tá, mas será que o Wendel, tu tá vendo aqui, né, 11 jogos com o Wendel, tu acha? Não renova, precisa de um titular. Não, ninguém está consultando. Estou consultando o Kudê.
Então, para o Zé Ricardo, não interessa, ele quer completar agora, se for para a Libertadores, ganha um bônus de dinheiro ali, que é o que ele quer, pronto, tá feito. Continua a amizade com o Rodrigo Caetano e pronto. Mas é que tem coisas assim que não tem explicação. O torcedor do Internacional, ele fica naquela coisa assim, o Rodrigo Caetano disse ontem, eu já falei que nós temos que pensar em 2019, tem muita gente pensando em 2020, mas gente, o que sobrou de 2019? O que o Inter vai carregar de 2019 para 2020? Até aqui só problemas, só coisas que ficaram sem solução, troca de treinador, perda de título, contratações equivocadas. O Inter alegou que não tinha dinheiro para contratar. Eu posso gastar todos os dedos da minha mão e o Internacional contratou todas as posições. Bruno Silva, o Internacional trouxe o Bruno Silva, ele joga agora porque tem que compensar, né, a vinda dele. Mas o Bruno Silva veio única e exclusivamente para substituir um jogo que o Edenilson jogou, que era o jogo de volta contra o Cruzeiro. Eu acho que dos problemas do Inter, o Bruno Silva até não é tão problema assim. Mas Pedro, Bruno Silva, Natanael, Trellis, Parede, vou pegar só esses 4. Tem mais, vocês podem me ajudar aí nos jogadores que o Inter contratou esse ano. Renovação do Wellington Silva, renovação do Richelli, contratação do Bruno, lateral direito, que foi trazido para essa temporada. Só aí, olha o quanto que o time que não tem dinheiro gastou. O time que não tem dinheiro, que ontem o Rodrigo Caetano disse de novo, todo mundo sabe que a nossa situação financeira não é boa. O time que não tem dinheiro gasta mal. Gasta mal. E aí a responsabilidade tem que recair justamente sobre esses aí. E aí o Odair, que é o treinador do Inter na final da Copa do Brasil, ele tem vários deméritos, assim como também tem vários méritos, mas na final da Copa do Brasil, quando tudo está dando errado, ele olha para o banco e bota o Parede. Por quê? Porque é o que ele tem. Neilton, o Inter contratou também, para lembrar essa temporada. Então, né, aí o torcedor do Inter tem motivo para reclamar, tem motivo para se frustrar, porque a direção do Inter não dá nenhuma tranquilidade para o torcedor do Internacional. Nenhuma. Torcedor que vai ao Beira-Rio, 21 mil torcedores do Internacional que saíram de casa ontem para ver o Inter contra o Goiás, são heróis. Para mim não tem nenhum outro adjetivo, são heróis. Porque o Internacional não passa confiança, o Internacional não dá tranquilidade. Quase perdeu para o Fortaleza, né? E o torcedor ainda se motiva e vê o jogo contra o Goiás, olha, digno de aplauso. Pelo amor de Deus. Banrisul Digital. Banrisul Digital, aplicativo completo para simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. O professor Leandro Brandão está aqui hoje porque o Rogério Amaral não teve nenhum tipo de condição de estar aqui, porque hoje o professor Leandro Brandão tirou o couro do Rogério Amaral. Como é que eu... Parabéns, viu, professor? Alguém conseguiu tirar o couro do homem. Como é que foi o treino hoje, Consegui Brandão, tirar o Rogério do programa hoje. Não, hoje a gente fez Oi? Como é que foi a situação do treino hoje que estava Hoje a gente fez um treino na parte de condicionamento físico, mas com a bola, né? Então, eu ainda... Com a inimiga. Ainda falei pro meu estagiário da manhã lá, hoje eu vou treinar junto com o Rogério. Vamos ver. Mas claro, né? Um pouco mais na mãe. Mais na mãe. Para não matar o tiozinho, né? Vamos na mãe ali. Quando o Diogo não quer que o Rogério venha apresentar, ele liga pro Brandão e fala aqui, ó, acaba com ele, acaba com o homem. Até porque hoje não ia dar tempo de eu fazer meu trabalho físico, eu faço terças e quintas de manhã, então, vou treinar com o Rogério, de tarde eu faço mais alguma coisinha, então estou pronto. Então a gente fez um trabalho hoje com bola, né? Então o Rogério, no caso, aqueles exercícios mais específicos para goleiro, e eu repetindo aquele mesmo exercício, só que com os fundamentos para a linha, né? Claro. E a gente fez um trabalhinho bem bacana ali. Cansou. E aí ficou em casa hoje, descansando, né? Tu matou o homem. Espero que ele volte amanhã, né? Não, o pessoal que aí tá brincando, né? Aí, mas o Rogério tá treinando lá no ciclo 21 com o professor Leandro Brandão, e você que também quiser treinar, né, lá no ciclo 21 até o final do mês, ou seja, até amanhã, você ainda pode aproveitar a Black Friday do ciclo 21. Né, treinando
6 meses você vai pagar apenas R$550 por estes 6 meses de treinamento. A promoção relâmpago da Black Friday lá do ciclo 21. Para entrar em contato, para fazer também o seu plano, é só anotar o WhatsApp 51996061956, né, o telefone para você entrar em contato, treinando 6 meses por apenas R$550. Metade do valor. Metade do valor, Brandão? É. E a dica de hoje, hein, professor Brandão, que nós estamos numa sequência aí, para quem acompanha o Virando o Jogo, de dicas, né, para também as pessoas que estão, né, querendo mudar um pouco aí a sua situação física. Isso, tá com o videozinho? Vamos lá, vamos colocar o vídeo aí também enquanto o professor explica. A dica dentro daquela sequência que a gente tem feito, né, para depois poder juntar um trabalho, é esse agachamento na parede aí para fortalecimento dos membros inferiores, né. Então, o agachamento isométrico, que é bastante usado no treinamento funcional, é um exercício bem bacana, bem importante, que realmente dá força, fortalece o joelho. Tá com problema no joelho aí, Diogo? Já pode aproveitar. E aqui eu também mostro como sentar, ó. Esse a pessoa está sentando, tá? Então, agora aqui nesse exemplo aqui, a pessoa está agachando errado. Então, ninguém vai sentar nessa posição. Ninguém vai sentar com o joelho para frente. A pessoa vai sentar realmente, ó. Se ela fez o sinal negativo, vai sentar realmente como se fosse sentar num banco, num sofá, numa cadeira. Então essa seria a posição correta do agachamento, né? Isso a gente pode fazer em casa também. O agachamento isométrico fora da parede. Esses exercícios são todos que vão fortalecer bem a coxa, né? O agachamento isométrico é excelente, porque dentro daquela sequência que a gente botou lá da postura, o abdominal para melhorar a postura, um exercício também para membros inferiores. A ideia é semana que vem a gente juntar os 3 movimentos e dar um tempinho ali de execução e de intervalo para quem quiser começar a se exercitar para o verão em casa, poder, né, fazer alguma atividade. Quem não vai na academia, não tem tempo, né? Então, até porque o ciclo 21 também tem uma inovação aí, em breve todo mundo ficará sabendo, que são exercícios online. Ó, maravilha. Então também, em breve, novidades do ciclo 21 aqui no Virando o Jogo, você também vai ficar sabendo. Eu fiquei sabendo, até o professor Brandão estava falando há pouco, sobre essa questão da coxa, né, do movimento da coxa, que o joelho, né, especialmente os ligamentos laterais, o principal processo, o principal trabalho deles é manter a coxa. Né, manter o músculo da coxa e o músculo forte, da panturrilha. Por exemplo, eu machuquei o joelho e tenho que ficar fazendo trabalho para fortalecimento da coxa. Curioso, né? Mas também tudo é uma conexão, né? E essas isometrias, né, que é o agachamento isométrico, é o mais indicado, vai fortalecer, vai ganhar tônus muscular ali para te poder ter sustentabilidade no joelho, né? Senão fica complicado. O joelho que é extremamente importante, né? Cada vez mais o cara vai prestando atenção nesse tipo de situação, claro, né? Lesões acontecem, mas se você fizer sempre o seu trabalho corretamente, da melhor maneira possível, sem exageros, porque tudo que é demais também, né, pode trazer problemas, com certeza aí você vai ter o melhor. E lá no ciclo 21, com o professor Leandro Brandão, você tem os melhores treinamentos, as melhores possibilidades para também melhorar a sua condição física. Tá chegando no final do ano aí, com certeza tem muita gente que começa a procurar, né? O verão ativa as pessoas. E esses trabalhinhos de recuperação, tanto de joelho como de ombro, a gente faz bastante lá, Diogo. Bastante pós-cirúrgico aí aparecem pra gente recuperar lá. Então essa questão aí, você também que quer, né, pode procurar lá o ciclo 21 com o professor Leandro Brandão. Sobre o Campeonato Brasileiro, né, a Chapecoense ontem acabou sendo rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Hoje, 3 anos. Curiosamente, aí uma coincidência ruim, né? A Chapecoense completa 3 anos do trágico acidente que, né, infelizmente, né, teve mais de 70 pessoas que acabaram, né, morrendo no acidente da Chapecoense, delegação, membros da imprensa, entre outros nomes que estavam, né, no voo da Lamia. E hoje completa-se 3 anos do fatídico dia, né, do trágico acidente que acabou aí, né, nessa fatalidade. E a Chapecoense acabou caindo ontem para a Série B do Campeonato Brasileiro, né, com uma pontuação muito ruim, uma atuação ruim, né, nos últimos jogos, e perdeu em casa, né, para o Botafogo por 1-0, que para o Internacional foi até bom, né, porque o Botafogo conseguiu dar uma respirada aí no Campeonato Brasileiro. Agora a disputa do Inter é com o Goiás diretamente, né, os próximos jogos, até eu e o Otávio fazíamos antes ali. O Internacional o bom é que eles não se espelham, né, não enfrentam nenhum adversário igual.
Agora, as circunstâncias dos adversários é que são bem parecidas até. É porque agora começa aquela parte do campeonato, as últimas 3 rodadas, onde tem times que ainda brigam ou pela Libertadores, uma vaga direta na Libertadores, uma vaga na pré-Libertadores, que é o Goiás, alguns times que não jogam por mais nada, como o Botafogo, Fortaleza, enfim, e uma vaga de rebaixamento que ainda está em aberto. Então, vai, Darcy. Eu tenho curiosidade em saber de que time o Grêmio colocará em campo contra o Goiás no último jogo. Exatamente isso. Esse era o nosso ponto. Aí é a hora de fazer experiências. Qual né, time que o Grêmio vai botar em campo contra o Goiás? É a hora de Se fazer experiências. deixarem o Sub-17, eu acho que... Tem um que eu tenho certeza que vai jogar contra o Goiás, Darcy. Eu tenho certeza. Galhardo. André. Pode botar. Despedida. É pra testar o Goiás, né? Não dá pra fazer, não dá pra arriscar. Se ele vai lá e faz 2, 3 gols. Garante o ano que vem no Grêmio. Ano que vem tem que ficar no Grêmio. Não, eu vou contar 2 histórias verdadeiras, absolutamente verdadeiras. Fórmula de campeonato. Hoje os caras dizem, não, porque a fórmula do campeonato assim. É assim que é a fórmula do campeonato. Não adianta, tem que disputar. Porque se você mudar ali na frente vai dar problema igual. Teve um campeonato gaúcho que foram jogar Grêmio e Juventude no Olímpico. E se o Grêmio ganhasse o jogo, o Grêmio não ia se classificar. Ia classificar o Inter de Santa Maria e o Grêmio ficaria fora. O que o Grêmio fez? O Grêmio jogou com o time reserva, a história é mais ou menos essa. E perdeu o jogo. E até começou ganhando de 1-0. O Valdir, que fez o primeiro gol do Grêmio, foi até substituído depois, nunca mais jogou no Grêmio. Isso agora é dizer, outro jogo, Campeonato Brasileiro, Grêmio e Goiás. O empate salvava os dois. O empate resolvia a vida dos dois. Treinador do Goiás, Carlos Gainetti Filho, uma figura extraordinária, o Gainetti, né? Eu estou fazendo essa referência porque muitos de vocês não conhecem o Gainetti, não conheceram. Está aí, um cara caminha na redenção, um cara sensacional. Gainetti, um homem muito bravo. Nós tínhamos alguns treinadores assim que, se vocês acham o Celso Roth emburrado, esses aí dão de 20-0 no Celso Roth. Aí o Gainetti do Goiás, no Grêmio, Cláudio Duarte. Bah, que encontro. Aí ocorreu que os jogadores não queriam jogar. Porque não queriam jogar. Eles queriam o bichinho e ficar na primeira divisão. Resultado do jogo, 0-0. Termina o jogo, Cláudio Duarte vai cumprimentar o Gainetti passa reto, brabo, porque queria ganhar o jogo. O Gainetti, eu me exponho, não me interessa. Se eu for para a segunda divisão, azar. Eu estou disputando. Esse era o Gainetti, entendeu? Aí as pessoas são uns camaradas que a gente ri disso. Claro. Mas o futebol perdeu muito da sua seriedade por não contar com profissionais como esse aí, como o Gainetti, que era um cara rigoroso. Eu acho que a maior prova de que o Darcy, não que o Darcy precise de prova para ter razão, mas a maior prova de que ele tem razão é que o Renato ontem cutucou o Inter na entrevista coletiva em que tomou um laço do Atlético Paranaense, preferiu falar sobre o Inter que não conseguiu ainda a classificação para a Libertadores. O Renato tentou provar com o Inter de que a campanha do Grêmio o ano inteiro é boa. E mais, e o próprio Renato disse que quando o Grêmio classificasse para a Libertadores na fase de grupos, ia tirar os titulares, ia dar férias para os caras. Ele disse. Então a maior prova é que ele já está confirmando que ele está fazendo para prejudicar o adversário. A gente até pode projetar o time do Grêmio contra o Goiás. E aí... Felipe Mediolaro, na lateral direita não tem quem botar, então vai ter que botar o Galhardo. Na zaga... então já não tem o ano todo, né? Porque o Galhardo... Na zaga, o Rodrigues, aí algum dos outros... Ou Juan. Pode Dá ser. folga para férias para o Paulo Miranda para ver se não machuca de novo. Na esquerda, o Juninho Capixaba. Os dois volantes, um é o Darlan e o outro... Quem são, desculpa aí, uma curiosidade que veio agora. Quem é que tem percentual no passe do Darlan? Tenho a curiosidade para saber isso. É o Grêmio e quem mais? Quem tem percentual no passe do Darlan? Eu acho, Darcy, não tenho certeza. Sim. Eu acho que o Darlan é um dos poucos jovens da base do Grêmio que não tem divisão. Pois é, eu gostaria de saber disso. Vou procurar saber, mas eu tenho quase certeza que ele não tem divisão.
Ainda bem que tu tem quase certeza. Sabe como é que é? Deixa uma janelinha aberta. Não, deixa uma janelinha, sempre é bom fugir, senão o cara se afoga, né? Circuito de Palestras Conexão de Ideias. É uma maratona de encontros em diversas cidades do nosso estado. Então, sempre abordando temas como a educação, a sustentabilidade, a inovação e a superação. Além, é claro, né, para você que quer acompanhar os nossos palestrantes que já estão confirmados, você pode acessar o site do SESC. São palestrantes que já estiveram e voltarão a estar mais uma vez conosco. São eles Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Cohen. Você vai no SESC da sua região ou então acessa o site do SESC para saber. sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Vamos ao recado do Banrisul e na volta nós fechamos o Virando o Jogo desta quinta-feira. O Banrisul larga na frente e reduz a taxa Selic para você. Pague o 13º salário da sua empresa com nossa linha de capital de giro 13º salário, com Selic de 4% ou menos. Mas é por tempo limitado, até 30 de dezembro. Fale com seu gerente ou saiba mais em banrisul.com.br/Selic4. Sujeito à análise de crédito. Valeu, o recado do Banrisul, né? Conosco aqui também fazendo parte do Virando o Jogo. Para a reta final do nosso programa, provavelmente aí na próxima participação dos amigos e com a passagem da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, algumas definições já estarão feitas, né? Por exemplo, nós já temos 2 times que caíram, né? O Avaí e a Chapecoense, ainda tem 2 vagas de queda e na Libertadores ainda faltam as vagas de pré para serem garantidas. Acho que o Corinthians se garantiu ontem com a vitória contra a equipe do Avaí, né? E falta aí 2 vagas que devem ficar com São Paulo e também com o Internacional ou Goiás, agora nesse momento. Você acredita na queda do Cruzeiro? É o time que está aí na beira do caos, já diria Ney Franco, técnico do... Eu acho que isso até porque o Ribeiro Neto até falou algo interessante hoje, que nessas últimas rodadas o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras. E quem treina o Palmeiras é o Mano. E de certa maneira o Mano não iria gostar de rebaixar o Palmeiras, ou de rebaixar o Cruzeiro, treinando o Palmeiras, porque ele que começou todo esse trabalho, ele que planejou todo esse trabalho, saiu no meio do ano. Mas se o Cruzeiro cai, grande culpa disso vai para o Mano. Então, não sei até que ponto o Palmeiras iria tirar um pouquinho do pé. O Mano também não gostaria de ter sido demitido do Cruzeiro. Mas é o seguinte, o Cruzeiro vai cair. Eu também acho que vai, mas eu acho que está seguindo a cantilha. Agora tá na hora de cair os jogadores não vão dar mais entrevistas, na hora de cair um grande. Não sei o quê. Eu acho que vai cair um só grande. Que hoje o dos Cruzeiro, que não caíram. só que hoje o Cruzeiro pega o CSA, né? Deve ganhar. E aí o Cruzeiro já escapa e passa o Ceará e o Fluminense. Que também joga hoje. O Fluminense joga hoje. Também joga hoje. Que também joga hoje, o Fluminense. Mas Aí que tá. o Cruzeiro ainda tem 4 jogos, né? Porque não jogou nessa última Só rodada. que o Fluminense pega o Palmeiras, né? Que precisa estar lutando pelo Mas o vice, Cruzeiro pega o Grêmio ainda aqui, né? Os jogos do Cruzeiro são o CSA hoje, o Vasco na semana que vem, o Grêmio e o Palmeiras. Possivelmente pegando um Grêmio já com garotos, já assim o time principal, Acho que e é um Palmeiras mas aí o Fluminense pega o Palmeiras hoje, né? É isso que eu falei. E depois pega o Avaí, que já está rebaixado também, então... Vai ficar elas por elas pros dois, né? Mas eu não sei, vai depender do Ceará daí, entendeu? O Fluminense tem que escapar. pagar uma continha, né? Tem que pagar uma continha com a Série B, né? Tá na hora já. Quem cai é o Fluminense, eu acho. Bom, senhores, muito obrigado pela participação aqui nessa quinta-feira. Nos encontramos na próxima semana. Darcy, um grande abraço. Abraço. No domingo não vai ter a felicidade de me encontrar. Eu sei disso. Né? Uma pena para os ouvintes Vou da tentar Rádio me Grenal. encontrar contigo sábado aí. Pode ser. Maravilha. Grande Darcy Filho também Sexta aqui. de noite não dá? Sexta de noite, quem sabe? Pode ser. Se for preciso, estaremos aí. Né? Você fica agora com a programação da RDC TV. Claro, nós voltamos amanhã, 13h aqui com o Virando o Jogo. Até a próxima. Tchau. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.